Olá, eu sou a Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. Hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, que é a medicina paliativa. A maioria de vocês pensa que os cuidados paliativos só entram quando o câncer está terminando, quando a pessoa não tem mais jeito no tratamento, mas a verdade não é essa. Nós podemos chamar os cuidados paliativos bem antes, quando a gente tem uma doença que é incurável, intratável, de longa duração, de autoimune, a gente já pode chamar os profissionais para cuidar da gente e desmistificar um pouquinho a morte, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que ninguém quer morrer e está tentando fazer um monte de procedimentos para alongar a vida. Mas até qual é o momento correto da gente levar esse tratamento? Como é que a gente oferece dignidade humana para as pessoas que precisam dos cuidados paliativos? E por isso eu trouxe a doutora Lorena Novello, ela é paliativista do Hospital São Vicente, e a doutora Bruna Fernandes, geriatra e paliativista também. Sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada. O nosso bate-papo aqui é para desmistificar mesmo. Quando o médico fala para um paciente, olha, vocês agora entrem, a gente vai chamar a equipe de paliativista, como é que é esse impacto para o paciente? Eles entendem o que vocês vão fazer? Maioria das vezes ainda não, né? Tem muitos pacientes que chegam pra gente muito preocupados quando escutam a palavra cuidado paliativo, assim, o termo cuidado paliativo, que eles entendem isso mesmo que você falou, que é quando o paciente tá nas últimas. Não tem mais jeito. E a gente sabe que não, o cuidado paliativo, na verdade, é uma abordagem multidisciplinar para todos os pacientes que têm uma doença grave e ameaçadora de vida. Então, não é só paciente oncológico, né? Paciente que tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, cirrose, DPOC, que tem sintomas para serem cuidados, né? A gente cuida tanto do paciente quanto da família, tanto da parte social, psicossocial, física e a parte espiritual também. A maioria dos seus pacientes é câncer? Não, a gente tem, acho que metade da enfermaria lá do Hospital São Vicente é câncer e a outra metade são doenças crônicas, né? A gente tem as demências, as ICs terminais, os pacientes DPOCs, já dependente de oxigênio, idoso frágil, né? Mas não é a maioria, não. Mas eu tenho visto, eu acho que eu li uma matéria na BBC, que esse cuidado paliativo, ele pode chegar muito antes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença de Crohn, uma doença autoimune, uma doença que vai progredir, que ela não tem cura, né? Vamos chamar assim. Que elas podem chamar vocês. Sim, na verdade, assim, cuidados paliativos, ele deve iniciar junto com o diagnóstico da doença. À medida que a doença vai progredindo e vai tendo uma perda da funcionalidade do paciente, a gente vai tendo menos tratamento modificador de doença e vai tendo mais cuidado paliativo, mas ele caminha junto. Uhum. E as pessoas sabem disso? Não, felizmente não. Nem os médicos, né? Não. Eu acho que a grande dificuldade nossa é bem a equipe médica, né? A equipe da saúde. Acaba encaminhando muito quando já não tem mais o que fazer. Quando já tentaram todas as terapias, mas nesse tempo o paciente vai tendo sintomas, vai tendo dor, vai tendo falta de ar, náusea, vômito, inapetência, e só que encaminha muito tarde. Agora, como é que é formar a equipe de vocês no São Vicente? Vocês têm médicos? O que mais que entra nessa equipe multidisciplinar? Médico, enfermeiro, assistente social, psicologia, fisioterapia, fono, nutrição, todo mundo junto para tentar fazer o melhor para o paciente. Nem todo mundo age naquele mesmo paciente, né? Nem todo mundo atua ali, mas sempre que precisa a gente chama todo mundo. Agora, no cuidado paliativo, eu imagino que a dor seja um dos seus maiores problemas, não é? Porque assim, a gente está com uma doença ou degenerativa, ou um câncer, que já não tem tratamento, vamos chamar um tratamento formal. E aí, essa pessoa vai ter dor, né? Como é que vocês lidam com a dor, gente? A dor, a gente tem que entender, porque não existe só a dor física, né? A gente tem a dor total, que é a dor que ela não é só física, ela é uma dor espiritual. Sofrimento, então, né? É um sofrimento, né? Então, é aquele pai, provedor da família, e que sabe que tá com uma doença grave,
e que pode partir a qualquer momento, e quem vai deixar esse sustento para essa família, né? Então, os sintomas que a gente trata, ele vai muito, muito além do sintoma físico, né? A gente faz toda essa abordagem para tentar ajudar mesmo, né? Então, às vezes aposentar a pessoa que para entrar com benefício, resolver conflitos familiares. Nossa senhora, deve ter um monte disso. Justamente por isso que tem que ser multidisciplinar, porque muitas vezes a gente percebe isso, que o paciente tem muita dor, você vai ajustando medicação, colocando adjuvante e não melhora. E aí vai entrando toda a equipe multidisciplinar, a psicologia é extremamente importante, o serviço social, capelania, que aí a gente consegue abranger todas essas áreas. A gente está falando de uma enfermaria de cuidados paliativos, é isso que vocês têm lá no São Vicente, mas nem todos, vocês devem estar na enfermaria somente casos graves. Você atende paciente fora da enfermaria também? Sim, a Lorena ainda faz ambulatório. No Hospital São Vicente a gente tem um ambulatório de cuidados paliativos, que os pacientes vão até o ambulatório, e lá a gente tem das mais diversas doenças. Então tem paciente oncológico, tem paciente que não tem câncer, tem paciente que já tratou o câncer, só que ficou com uma sequela, aí fez uma cirurgia e ficou com muita dor crônica. Então a gente tem pacientes que acompanham cerca de 10 anos com a gente, já não tem mais câncer, mas tá ali. Passou por todos os médicos da equipe de cuidados paliativos e continuou com a gente firme e forte. Continua acompanhando por dor. E o ambulatório também tem a psicologia junto? A gente consegue encaminhar. No São Vicente eles têm uma vez na semana que tem um ambulatório de psicologia, e aí a gente encaminha para psicologia, eles atendem também. Agora, gente, como que é para vocês quando eu acho que nem é o paciente o maior problema ali, eu acho que é a família, né? Como é que vocês lidam com a família? Porque esse paciente está acamado, ele está doente, às vezes não sei se está consciente ou inconsciente, às vezes não está inconsciente. Como é que a família entende o cuidado paliativo? Olha, é bem difícil algumas famílias. Tem famílias que já de início conseguem compreender, porque vê o sofrimento, vê tudo que o paciente está passando. Algumas famílias precisam de um tempo maior para poder assimilar, né? Mas a gente sempre tenta explicar de uma forma clara, e entender que a gente está ali para cuidar não é da doença, e assim da pessoa. Né? E não é só o paciente, é a família. Porque quando o paciente ele adoece, a família adoece junto. É muito difícil, né? A gente tem casos de pessoas que estão há 50 anos junto, um casal, e aí de repente está frente a essa situação de ver perder, é muito difícil, né? Então é cada um no seu tempo. É isso que a gente tenta individualizar, porque o cuidados paliativos, que é uma coisa que as pessoas falam, né? Cuidados paliativos exclusivos, como se cuidados paliativos não tivesse indicação de limitação, como se o cuidados paliativos não tivesse indicação de medidas invasivas, né? Que seria intubação, ressuscitação, mas na verdade o cuidados paliativos ele é exclusivo para cada pessoa. Entendi. E tem família também que entende o cuidado paliativo como se estivesse desistindo. Então quer dizer que não vai entubar meu pai porque tá desistindo dele. Não vai mandar pra UTI porque tá desistindo. Não, a gente tá cuidando do paciente, não da doença. Né? Que chega um momento que a gente não consegue tratar a doença, mas a gente tem uma pessoa ali que é o portador daquela doença, que tem os sintomas, que precisa ser cuidado. Então chega algum momento que às vezes eles entendem como uma desistência. Então é difícil, a gente tem que tentar, por isso que a gente vai de todos os lados tentando... E os conflitos? Porque imagina que tem paciente... Eu estava contando para vocês que a minha mãe, que estava com câncer de pâncreas, ela não quis ser entubada e não quis ir para UTI. E eu segurei a onda dela ali sem fazer isso mesmo, porque era um pedido dela. Mas como é que vocês lidam quando o paciente quer isso, por exemplo, a família não quer, a família quer e o paciente não quer? Como é que vocês lidam com esses conflitos? É por isso que a equipe multidisciplinar é muito importante. E aí entra a equipe da psicologia, a gente faz reunião familiar, a gente explica... A gente mostra e a gente entende que o nosso dever também é com ele, né? O desejo é dele, o corpo é dele. Do paciente. Exatamente. E tá tudo bem, né? Tem paciente de cuidado paliativo que tem alta? Tem alta. Porque lembrando Como é que tem alta? Quando é que esse paciente de paliativo tem alta? Alta que você está querendo dizer é alta de cuidados paliativos ou alta da enfermaria naquele momento? Não, da enfermaria eu imagino que você tem uma coisa crítica, uma doença, você passa mal, fica com
insuficiência respiratória, renal, sei lá, e vai internar, depois melhora e volta para casa. Tá? Mas algumas vezes vocês já deram alta para o paciente? Sim, principalmente no ambulatório mesmo, assim, pacientes que tinham câncer, algum outro diagnóstico que estava com a gente para tratar o sintoma. À medida que controla o sintoma, ele pode ter alta e voltar para a equipe dele. Paciente com insuficiência cardíaca, que otimiza medicações, paciente que controlou os sintomas, controlou dor, pode ter alta. Ô, Bruna, uma das coisas, você que é geriatra, uma das coisas que eu tive um dos maiores problemas quando a gente cuida dos nossos idosos são os múltiplos medicamentos. Eu lembro que o papai tomava um monte de remédio e eu chegava lá, eu não conseguia ver uma lógica no tratamento. E as reclamações que ele tomava um remédio, ficava zonzo, aí eu tomava Zolpidem pra dormir, sabe umas coisas que você fala assim, gente, não tem um médico que una tudo isso e fala assim, olha, não dá pra um idoso ficar tomando 10, 12 remédios por dia. Não tem um médico que fala assim, olha, vamos aqui fazer um alinhamento, né? Ver como é que a gente resolve isso. O geriatra. a polifarmácia é o meu dia a dia, né? E assim, a pressão alta. Porque ele vai no cardio, o cardio vai ver a parte do coração. Ele não vai querer ver o que é esse remédio. E aí tem aquela famosa cascata iatrogênica, né? Então o paciente tá com dor, começou com medicamento, e aí o remédio começou a causar constipação. Aí você vai lá e dá um remédio para ele fazer cocô, né? Então, assim, é um remédio para resolver o efeito colateral do outro remédio, né? Quando é mais fácil você retirar o medicamento. Mas, às vezes, as pessoas se sentem um pouco inseguras. E o geriatra, ele faz muito isso, né? Ele tem uma abordagem do idoso como um todo, né? E o que eu mais gosto de fazer é realmente tentar tirar os medicamentos. Óbvio que à medida do possível, nem sempre é possível a gente tirar. Porque é difícil a gente de família lidar com isso, né? Porque mesmo jovem acontece isso. Você vai no médico, ele te dá um remédio para... você tá pré-diabética, o outro te dá remédio para colesterol. Você fala assim, gente, eu não quero viver com tudo isso. E hoje a gente tá muito na moda das vitaminas, né? Então tudo é vitamina. E as pessoas não entendem que, na verdade, a maioria das vitaminas a gente tem através da alimentação. A gente não precisa dos medicamentos para... Agora, voltando lá para cuidados paliativos. Como é que vocês conseguem sensibilizar os seus colegas médicos? Muita conversa. Acho que essa é a parte mais difícil. Porque esse paciente vem, o médico que fala, olha, você tem que entrar no paliativo. Por exemplo, vamos pensar num câncer. O médico que provavelmente o encaminhamento é feito de um amigo médico para vocês. Como é que é esse convencimento o médico dessa conversa? Difícil, eu sei, porque eles não querem abrir mão, né? É que hoje em dia, assim, os oncologistas, que são os que mais mandam pra gente, eles estão vendo mais cedo. Eles entendem mais, os oncologistas conseguem entender melhor que precisa dos cuidados paliativos. Então, eles acabam encaminhando pra gente mais para esse controle de sintomas. Não tanto no começo, a não ser que o paciente já faça o diagnóstico com muito avançado, com muito avanço de doença, eles acabam encaminhando. Mas... outras especialidades é mais difícil. Quando não é câncer, é muito mais difícil de encaminhar. Porque, não é câncer, então não precisa do cuidado paliativo. Ainda tem muita coisa para fazer, tem muito tratamento. Mas nisso o paciente fica sofrendo. Fica em sofrimento, né? Às vezes o paciente sofre mais pelo medicamento do que pela doença. Não é comum isso? Sim. Não é? Tem muitos pacientes que querem parar o tratamento oncológico, entendendo do avanço da doença, mas porque tem muito efeito colateral. Como é que minimiza isso? Dentro dos paliativos. A gente estava falando de dor, como sofrimento psíquico, talvez mesmo a gente não sabe definir se a dor é física ou mental, ou, né, ou sei lá, outra coisa que a gente não vai falar aqui. Mas assim, quando efetivamente é dor, como é que o paliativo lida com isso? Na dor física? A gente tem diversos medicamentos, né, e a gente está avaliando o paciente diariamente. Então, a gente tem o medicamento de horário e a gente tem também as doses, que são as doses de resgate, que são as doses adicionais. A gente tem hoje milhares de adjuvantes para dor,
né? Então, a cada pontuação que a gente pergunta para o paciente como está essa dor, e ele pontua, e a necessidade dos resgates, a gente vai ajustando o medicamento no dia seguinte. Porque a gente estava conversando, eu falei para vocês que é absurdo. A gente não quer que a pessoa sinta dor, né? Num caso terminal de câncer, no caso de uma doença que a pessoa está sofrendo. Eu acabei de perder uma tia por DPOC. Eles entubaram, desentubaram, quer dizer, no fim era um sofrimento atroz até ela vir a óbito, né? Então, assim, e ela reclamou, quando a gente desentubou ela morreu 24 horas depois, ela reclamou da dor. Ela falou assim, tô com dor, tô cansada, tô com sofrimento, né? Daí eu falei pro médico, mas por que desentubou, né? Porque ela estava sofrendo. E, na verdade, o que a gente não quer é ver o sofrimento do outro, né? Então, como é que a gente avalia quando vocês têm que intervir? Quando que a gente tem que internar? Como familiar. Né? Eu falo, olha, isso aqui está fora do contexto, está na hora de chamar um paliativo, está na hora da gente pensar. Quando é que a gente percebe isso? É a dor? Não só a dor, né? A gente tem a náusea que o médico pode não conseguir controlar, a ansiedade, né? Não é só a dor, é que a gente acaba vendo muito só dor porque é o que mais impacta, né? Causa muito sofrimento. Que causa muito sofrimento, mas falta de ar. E a gente tem muitos medicamentos que a gente consegue agir na falta de ar para não precisar entubar um paciente. Sim. Né? O ideal seria todo médico ter uma noção de cuidados paliativos para controlar os principais sintomas, né? E aí chamar uma equipe de cuidados paliativos quando eles não conseguirem controlar, uma equipe específica, especializada nisso. Controlar os sintomas. Controlar os sintomas. Em casa, geralmente a gente deixa as medicações para o paciente, a gente orienta que quando, apesar das medicações orientadas que ele já está tomando, ele sente muita dor, ou tem sintomas que não estão conseguindo controlar em casa, ou o paciente não consegue mais tomar medicações por boca porque está muito sonolento, ou porque está vomitando muito, ou porque está engasgando, é hora de procurar o hospital. A intravenosa agora é só no hospital, né? A gente faz intravenoso ou subcutâneo. Tá. Agora veja, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de medicina. E às vezes eu já tive amigas com uma quimioterapia que foram fazer acupuntura para melhorar a náusea. Existem outras abordagens. Sim. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Porque é difícil o médico falar, vai fazer acupuntura, não sei o quê. Como é que é isso? E a equipe e se bem que o São Vicente tem umas coisas muito abertas, né? Tem o pessoal do reiki, sim, né? Sim. Como é que vocês indicam? Quando é que vocês indicam? E às vezes a mudança de estilo de vida da pessoa, já por si só, já vai causar menos sofrimento. É aquilo que a gente fala, a gente avalia cada indivíduo de uma forma, né? A questão social, a questão familiar, as questões de crença, né? De religião, que acaba sendo muito importante nessa fase para eles. Então, assim, não tem uma coisa, agora vai fazer acupuntura, agora vai fazer reiki. Isso a gente tem que avaliar o paciente, a necessidade, o perfil, as questões de crença, né? Porque nem todo mundo acredita, aceita. Agora, estilo de vida. Como é que é no paliativo mudar estilo de vida? Quando dá? Depende muito da fase da doença, né? Tem os pacientes que estão mais no início da doença, que tem poucos sintomas, que conseguem fazer atividade física, conseguem fazer acupuntura. E tem aqueles pacientes que já estão muito mais debilitados, que até para se virar na cama é muito mais difícil. Agora eu fiquei pensando em vocês, porque a dor mais grave que eu já senti 2 vezes foi de uma hernia de disco que eu tenho, que quando ela se desloca eu desmaio de dor. E eu paro de andar. E aí vai pro hospital, porque não tem jeito, aí tem que tomar intravenosa mesmo. E ficar de 7 a 40 dias sem andar, né? E aí eu fico pensando assim, se a gente não deveria já ter mais equipes de paliativo para outras, né? Porque, por exemplo, no meu caso não é cirúrgico, mas de repente uma equipe multidisciplinar poderia ter sido melhor. Né, teria deixado, ou outras amigas minhas que operaram hernia de disco e continuam com dor. Né? Então, assim, a gente está, por incrível que pareça, a gente está no século XXI e a gente convive com a dor. Né? E às vezes é uma dor física, não é uma dor mental. Sim.
Então, assim, não é absurdo a gente conviver com dor? Sim, com certeza. Eu achava que eu falei, brinquedo de tô precisando, eu tenho acupunturista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho não sei quem. Eu falei, gente, daqui a pouco eu vou precisar de uma equipe. Porque é isso, de repente você vai falar assim, gente, eu tô envelhecendo e eu não quero sentir dor. Como é que se eu chegar uma pessoa na idade, sei lá, eu já não sei se eu já sou paciente, sou geriatra, né? Não sei quanto, a partir de que idade? É 60? Na verdade, a gente recomenda ir para a geriatria a partir dos 40 para fazer o preventivo. Então eu já sou seu paciente. Mas a definição de idoso é acima de 60 anos. Porque eu acho o fim da pegada envelhecer com dor. Sim. Eu não quero ter dor. Não é? Sim. Por isso que o atendimento ele deve ser o mais precoce possível. Viu, gente? A partir dos 40, bora pra geriatra. Bora pra geriatra. Importante. Agora, vocês têm uma equipe só no São Vicente de paliativos? No São Vicente. No hospital é uma equipe só? Uma equipe só. A gente tem médico que fica no São Vicente e tem uma parte da equipe que fica no Santa Elisa também, né? Que tem alguns leitos do São Vicente lá. Sim. Mas E a gente fala, enquanto hospital, a gente está falando de atendimento hospitalar mesmo. Essa equipe pode visitar domiciliar ou não tem isso? Não, aí a gente tem a equipe domiciliar. Que elas também fazem cuidados paliativos. Elas também fazem, elas também têm especialização em cuidados paliativos. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que ninguém gosta de conversar, mas eu acho que a gente tem a dificuldade do paliativo é a gente entender que a vida tem fim. Vocês estudaram sobre isso, e a gente vive uma sociedade que não fala de morte. Tanto é que outro dia estava a equipe de transplante de órgão aqui de São Vicente, aqui, exatamente reclamando disso, né? Como as pessoas não se preparam para. E aí, às vezes, tem condição de doar o órgão e não doa o órgão porque não conversou, porque não sabe, porque ela não entendeu. E eu acho que isso é uma questão cultural latina, porque os países, os americanos, por exemplo, conversam mais e tem limites para isso. As pessoas talvez não saibam, mas a medicina brasileira ela é bem flexível e ela atua muito para o prolongamento da vida, coisa que nos Estados Unidos não acontece, por exemplo. Né? Tem limite, até por causa de custo. Como lá não é uma saúde pública, eu já passei por um caso de uma menina de 6 anos da minha família que estava nos Estados Unidos e teve um AVC. E foi entubada. E eles falaram, olha, o plano de saúde cobre até aqui, tá? Se a gente desentubar e ela não viver, ela não vai viver, porque vai ter ser até aqui. É absolutamente absurdo a gente pensar isso no Brasil, mas lá é assim. Então, é plano privado. Quem puder pagar vive, quem não puder pagar não vive, e quem não tem plano de saúde não é atendido, vocês sabem disso. Mas aqui no Brasil não, principalmente dentro de um hospital público, a gente consegue prolongar bastante a vida. Né? A gente tem recurso para prolongar e o SUS banca isso. Agora veja, como é que é para vocês conversar de uma forma otimista? Eu já vi também pacientes de paliativo que estão vivendo bem, para o paliativo. Como é que a gente fala sobre a morte falando de vida? Como é que é isso para vocês? A gente tenta mostrar para os pacientes que o cuidado paliativo, na verdade, ele não prega a morte. Ele quer que o paciente viva da melhor forma pelo tempo que for possível. Né? A gente entende que a morte é um processo natural, mas a gente quer que esse paciente fique bem até o Mas final eles da vão vida falar dele. de morte com vocês no dia a dia? Falam. Mas tem muitas pessoas que não conseguem falar com a família. E tem alguns que falam, a gente chama de diretivas antecipadas, que eles falam os desejos. Como você tinha comentado de que sua mãe falou que não gostaria de ser entubada. Isso é uma diretiva antecipada de que ela já falou, que se ela tivesse uma situação ameaçadora de vida, que não teria reversão, ela não gostaria de ser entubada. E aí vocês que tem que falar para a família? Como é que fica essa dinâmica? Algumas vezes eles conseguem falar junto no ambulatório. Aí chama a psicóloga e tal, daí consegue desenvolver isso. Tem pacientes que trazem isso. Por exemplo, eu não desejo fazer traqueostomia, nunca, se eu precisar. Só que isso pode mudar. Né? Chega um momento, às vezes, entre insuficiência respiratória, agora o desejo mudou. Entendi. Agora eu quero fazer. Entendi. Deve mudar muito, né? Sim. Só ressuscitar, que não vai. E para você? Seus pacientes falam de morte para você? A gente fala, é aquilo que a Lorena falou mesmo. Cuidados paliativos, na verdade, a gente não fica falando de morte, né? A gente fala da vida, de viver o quanto é possível, qualidade de vida, né?
que é quando a gente chega pra família e fala, você entende o que é cuidados paliativos? A família fala, eu entendo, é o que não tem mais nada pra fazer. Não, tem muito o que se fazer, porque você não sentir dor, é muito. Você não sentir tanta náusea, não ficar vomitando, é excelente. Então tem muito, assim, o que os cuidados paliativos tem pra fazer, né? É tentar dar o máximo de qualidade de vida enquanto for possível. E entender que a morte, ela faz parte do nosso processo de vida, né? Mas é cultural não falar da morte. Pois é. E eu tava pensando que a qualidade de vida, para algumas pessoas é uma coisa, outra outra. Por exemplo, eu não gosto de comer carne, mas pode ser que o paciente, ele quer comer. Sim. E é justo ele querer comer. Sim, é por isso que é importante a gente entender qual é a crença desse paciente, a importância da religião, né? Porque tem pacientes que estão para falecer e falam, eu não vou entrar no reino porque eu não sou batizado. E para ele é importante. Para o outro paciente não é, mas para ele é importante. Então, por que não fazer acontecer? Né? Por que não fazer o paciente comer um lanche que ele está com vontade? Óbvio, sempre a gente tem que tentar garantir uma via segura para ele, também para não causar um malefício, né? A gente tem pacientes que têm sub- ou oclusão intestinal e que aí eles apresentam muita náuseas, muito vômitos e têm dificuldade muito para comer. E às vezes a gente precisa passar uma sonda gástrica que fica aberta e o paciente tem desejo de comer. E a gente fala, tudo bem, você pode comer, óbvio, numa consistência um pouco mais líquida. Então a gente sempre tenta adaptar da melhor forma possível para que a gente possa respeitar o desejo do paciente. Qual foi o desejo mais louco que você pegou? Deve ter gente que quer ir pro lado de paraquedas. Sim. Não, deve ter. Teve um batismo que a gente já fez lá no hospital. Casamento, a gente também já fez. Casamento, jura por Deus, se a pessoa tá morrendo, ela quer casar. Casamento. Gente, olha só. Que mais que... Acho que foi mais esse mesmo. Foi batismo, casamento, gente que queria ir viajar, que queria ir pra casa pra se despedir. Teve um caso que eu nunca vou me esquecer. E eu cheguei, conversei com o paciente, falei, e ele, não, doutora, tá tudo bem, eu entendo que eu estou indo pra casa pra me despedir. E ele e o filho, assim, super alinhado, e na verdade, eles mais me acolhendo do que eu acolhendo eles. Né? E foi super bonito. Ele foi pra casa, passou o final de semana e na segunda-feira ele reinternou e aí acabou falecendo com a gente. Porque é legal também, né, fazer essa despedida. Eu tenho uma amiga que a mãe se suicidou quando ela tinha 12 anos e hoje ela tem um trauma horrível. Ela fala assim, eu quero me despedir das pessoas. Eu quero me dar o direito de me despedir. Eu quero ficar doente um tempo pra vocês se despedirem de mim. Olha como é uma coisa pessoal de cada um, Sim. né? É muito da crença mesmo, né? Eu já queria, acho que pular de paraquedas. E vocês têm deve ter uma assistente social que faz isso acontecer, né? Esses desejos, a gente tem muito. A gente tem uma equipe muito legal, né? Que nos ajuda. Todo mundo bem empenhado mesmo em tentar resolver e ajudar o paciente da melhor forma possível. E nessa hora aí, quando entram para o paliativo, os conflitos familiares que estão aguçados devem piorar. Sim. E será que resolve? Mesmo com essas intervenções de psicólogos, será que a gente consegue acalmar uma família que nunca se deu bem? Às vezes não. Às vezes termina sem conseguir resolver a pendência. Olha que tristeza, né? É uma tristeza. Porque a gente tem que entender que não é porque a pessoa tá morrendo. Exatamente. O vínculo, ele vai se construindo a vida inteira, né? Então, o amor vai se cultivando. Aquela pessoa que nunca teve contato, não é na fase final de vida, a gente... E isso... a minha vida inteira antes, eu falava, não, mas como assim você vai abandonar? Porque foi abandonada a vida inteira. E a gente vê muito isso. Mas você sabe que eu também... gente, eu tô contando os casos porque eu sou jornalista velha, eu tenho 40 anos de jornalismo, então eu já vi muita coisa acontecer, né? Eu acompanhei uma amiga minha que ela pagava o plano de saúde da mãe e a mãe desviava aquele dinheiro pra irmã e não pagava o plano. E quando a mãe ficou doente, ela falou assim, eu também não vou visitar no Hospital do SUS porque eu me recuso a entrar no Hospital do SUS, eu não vou. Eu não quero entrar, não vou numa enfermaria do SUS, não vou te ver. E ela morreu. E essa moça, ela ficou anos em terapia porque ela se achava uma péssima pessoa, porque ela não foi ver a mãe no leito de morte. Aí, às vezes, eu acho que as pessoas, elas têm que ser condescendentes com elas mesmas, sabe?
Porque a gente às vezes não faz coisas para os outros, a gente faz pelo nosso bem-estar psíquico mesmo. Né? Olha que trauma que ela ficou, porque ela foi rude e foi, né? Ela tinha razão, mas a razão não é o que se prepondera aí nesse momento, né? Não tem razão. Não. A pessoa tem que morrer. Exatamente. É aquilo que eu falei, a gente se constrói uma vida inteira, né? Não é porque a pessoa adoeceu, ela mudou, ela ficou mais boazinha, ficou santa, exatamente essa palavra, né? E tá tudo bem. Bom, por incrível que pareça, eu adoro esse tema, nosso papo já terminou aqui. E eu fico muito feliz que um hospital público de Jundiaí, mantido pelo SUS, consiga oferecer esse serviço. E eu acho que a gente tem mais a que falar com vocês mesmos. E a gente tem que ter mais mesmo, muitos cuidados paliativos quando a gente fica doente. Para seguir, para saber o trabalho que elas realizam no São Vicente, a página do Instagram do São Vicente é HSVP Jundiaí. E siga-nos aqui que eu vou trazer mais equipe aqui para a gente conversar sobre o aspecto psicológico da morte, porque quando a gente fala de morte, a gente também está falando de vida. Até mais.